eis-me aqui. Vamos lá, o tema dessa mensagem é a desvantagem de sentar na janela. É o tema da mensagem. Mas, pastor, como assim a desvantagem de sentar na janela? Porque no natural, né, sentar na janela é lucro. No natural, se assentar na janela é levar vantagem. Eu não sei se você já ouviu esse ditado, mas talvez você já tenha ouvido. Ah, chegou agora e está querendo sentar onde? Na janela. Ou seja, está querendo levar vantagem, está querendo se dar bem. Não sei se já aconteceu com você. Eu garanto que em Mauá é difícil acontecer isso. Eu te garanto. Você entrar no ônibus e ter a opção de escolher o lugar na janela. Lá é difícil. Você não tem opção de escolher um lugar, quanto mais na janela. Amém? Mas se você tiver uma opção, certamente você vai escolher sentar na janela. Então, aparentemente, sentar na janela é algo maravilhoso, é algo que faz bem. Porém, quando nós trazemos para o campo espiritual, esse sentar na janela se torna algo extremamente perigoso para nós, que somos filhos, como o pastor ministrou aqui, para nós que somos servos, para nós que estamos dispostos a se aproximar do nosso Deus a cada dia. E onde Deus falou para mim da dificuldade das pessoas entenderem que sentar na janela, ao invés de ser um privilégio, no campo espiritual é algo prejudicial. Porque primeiro, a pessoa que ela se assenta na janela, ela está entre a parte de dentro e a parte de fora. E infelizmente, até está dentro, mas ela está prestando atenção em algo que está fora. E aquilo está chamando a atenção dela. E está aí um grande perigo. Para quem está dentro, olhar para aquilo que está do lado de fora. A pessoa que ela senta na janela, normalmente, quando ela não está interessada em olhar o que está do lado de fora, talvez ela diga, não, mas eu não gosto de sentar aqui. Até tem lugar aqui no corredor, mas eu prefiro a janela, porque as pessoas passam aqui e esbarram em mim. Pois é, no campo espiritual, existe muito isso. As pessoas sentam na janela, para não ter contato com quem está dentro. Se afasta, se distancia. Pastor, mas quem são esses que estão dentro? São aqueles que estão reunidos num só propósito, como nós estamos aqui hoje. Diga glória a Deus. São aqueles que estão reunidos no propósito de buscar a Deus, de adorar a Deus, que estão envolvidos com a coisa de Deus, com as coisas de Deus. Só que sempre vão ter alguns que não querem aquele certo contato, ou as coisas lá de fora estão chamando a atenção de uma certa forma. E eu queria ler um texto com vocês, bastante conhecido, em Atos dos Apóstolos capítulo 20. O versículo é o de número 7. Aqui eu vejo a igreja reunida, e Deus nos fala de alguém que, apesar de estar ali, estava distante. Vamos lá? Olha o que está dizendo o versículo de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. 8. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam como? Juntos. Paulo e os discípulos estavam reunidos, estavam juntos. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Mas o tema, qual que é? A desvantagem de sentar na janela. Porque, como eu disse, para o mundo é uma vantagem, para o mundo é algo lucrativo, mas para nós não, e nós temos que nos atentar com isso. Vejamos aqui, Paulo e os discípulos juntos, reunidos. Paulo começa a discursar, a pregar, ensinar. Havia ali uma comunhão e um envolvimento com as coisas de Deus. Porém, eles não estavam sozinhos ali. A Bíblia diz que eles estavam juntos.
mas não sozinhos. E aí olha o que vai dizer o próximo versículo, versículo de número 9, ó. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado aonde? Numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Uma coisa que eu aprendi com esta palavra, vou ser sincero, já tinha lido o texto, pregado nesse texto, mas nunca tinha recebido esta revelação. Havia ali um jovem assentado na janela, tinha a oportunidade de estar junto de Paulo e dos discípulos, e não aproveitaram a oportunidade. Talvez alguns pessimistas podem olhar e falar: não, né, pastor, mas olha, eles representando a igreja, Paulo e os discípulos deveriam ter percebido e dito: ô João, ô José, venha para cá, vem para perto, se achegue. Só que aí Deus estava falando algo comigo hoje à tarde, enquanto a minha esposa saiu com as crianças para descer para a igreja. Falei: filha, pega o carro, vai com as crianças para a igreja, que eu vou tomar banho. Né, pastor? E aí Deus falou comigo de muito interessante. Não estou aqui exaltando homens, o pastor me conhece, quem está aqui da igreja me conhece, vocês vão ter a oportunidade de conhecer em nome de Jesus. Mas eu analisava, hoje, na igreja Família de Cristo, ninguém pode dizer isso. Eu não tenho oportunidade de estar perto. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha entrado dentro dessa igreja, eu nunca tinha colocado a planta dos meus pés naquela porta, e eu vim aqui desde o primeiro dia, eu fui acolhido. Eu duvido que o membro dessa igreja não é bem acolhido aqui. Então podem até falar: estavam ali, mas não chamaram a atenção do jovem para se achegar. Aqui eu duvido. Eu duvido pelo que eu conheço do pastor e da pastora Angélica, e pelo que eu vivi desde o primeiro dia que eu entrei aqui dentro. Só que às vezes não é falta de incentivo, às vezes são escolhas. Isso eu preciso falar, o senhor me desculpe. O pastor ministrando a palavra de Deus, e ele fazia uma pergunta, talvez o senhor não se lembre disso, mas Deus me lembrou. E ele dizia: olha, quem foi na Bíblia que fez isso, isso, isso? Ele ministrando todo suado em cima de um altar bem menorzinho que esse, né? Né, pastor? Bem menorzinho que esse, todo suado e ministrando. Aí eu levantava a mão, ele falava: dá lá a revista para o Sidney. Ele respondeu: dá a revista para ele lá. Aí, nossa, cara, eu respondi certo e ganhei uma revista. Aí ficava, daqui a pouco a minha esposa falava assim para mim: agora é eu que vou responder. Se ele perguntar, é eu que vou responder. E aí nós ficávamos no meio do povo, na cadeira. E aí quando ele perguntava alguma coisa da minha esposa, parecia que ao invés de perguntas bíblicas, era quem quer dinheiro. Porque era uma briga. E aí o pastor perguntava, aí minha esposa, isso, dá lá o livro para a Bárbara, vamos aplaudir Jesus. Nossa, você viu aí, embora, você viu, eu respondi certo. Cara, mas olha, me deu um nervoso na hora de responder. O pastor me deu uma revista, o pastor me deu um livro. Mas pastor, qual era a posição do senhor e da sua esposa naquela época? Literalmente na janela. Como assim? Dentro da igreja, onde as pessoas se envolviam com as coisas de Deus, mas as coisas lá fora chamavam a nossa atenção. Era o lugar de escolha meu, era o lugar de escolha da minha esposa. Nós escolhemos aquilo, porque incentivo tinha, o senhor lembra? Então não é por falta de incentivo, são pelas nossas escolhas. E entenda uma coisa: enquanto você fica pensando, perdendo tempo, outros vão entrando, a obra não para. A
a obra não para. Deus, Ele não vai deixar de trabalhar por causa de mim, por causa de você. E chegando um dia, já não estava mais agradável só responder as coisas. Aquela visão lá de fora já não estava chamando mais atenção como chamava outrora. E aí nós nos decidimos e falamos, como se dissesse dentro dessa mensagem hoje: vamos sair da janela, vamos entrar de cabeça aí dentro. Aí vem as desconfianças, as vozes contrárias, dizendo: você está doido, você vai fazer o que aí? Você não tem condições de estar aí. Mas eu quero estar, não porque eu sei, porque eu posso, mas porque tem alguém lá que pode nos acolher e nos ensinar a caminhar com Deus, a caminhar com Cristo. E aí uma certa vez nós chegamos no pastor: pastor, a gente pode falar com o senhor? E aí, oh meus amados, claro que pode, vem cá. Todo suado, tinha pregado. Hoje a gente sabe disso, né? Compromisso na sede, compromisso com a obra. Eu falo: pode falar, pastor, a gente queria evangelizar. Ele chega e fala assim: cadê os obreiros? Que dia que é o evangelismo aqui? Aí os obreiros: vocês não estão evangelizando, né? Não, vem cá, a partir de hoje, olha aqui, está vendo aqui, esse é o Sidney, essa é a Bárbara, eles são líderes do evangelismo a partir de hoje, os obreiros. Como assim? Esse cara chegou agora, essa mulher chegou agora. Eles estavam aí na igreja. Quantas vezes eu encontrei esse cara passando na rua com a chuteira na mão e não joga bola? Eu falava: vamos evangelizar? E eu: ainda não, irmão, ainda não. Quantos não? Eu falei para aqueles obreiros. E aí eles se depararam com essa situação. O que isso significa? A igreja estava lá. A igreja estava lá. Vou falar só eu, que eu fico colocando a minha esposa no rolo não, tá? Eu estava na janela. Eu decidi que a visão que eu tinha dali para fora não tinha nada para me oferecer. Eu decidi entrar para dentro. E aí eu digo mais uma vez: falta de oportunidade não é. Porque até eu me assustei, a minha esposa se assustou. Nós fomos para casa conversando, falando: nós não temos condições de liderar um evangelismo. Depois acho que nós vamos ter que falar com o pastor. Porque não era isso, nós queríamos ajudar. O pastor colocou nós de líder. E como que eu vou falar para o obreiro? Vamos evangelizar, irmão. Eu não sou nem obreiro, eu sou membro da igreja. Ali iniciou tudo. Uma jornada numa caminhada com Deus. Não vou dizer para você que não tiveram tropeços, que não tiveram quedas, mas tudo se resume: a janela não é lugar de cristão, a janela não é lugar de crente. Não é. Não é. Talvez você está aqui hoje e você diga: mas olha, eu vejo aqui como que eles trabalham na igreja, como que o pastor é dedicado, como que a pastora é dedicada. Onde eu vou caber aí dentro desse negócio aí? A minha esposa coube assim, ó: pastor Rogério, não, tenho vontade de ajudar, tenho vontade de fazer a obra. A irmã, quer fazer a obra? Quero. Amanhã de manhã a senhora vem, tá? Vai lavar o banheiro. A minha esposa até hoje, ela joga comigo dentro de casa para ver se eu lavo o banheiro, porque ela não gosta de lavar. E ela foi para a igreja e lava o banheiro e joga balde, isso e aquilo e aquilo. Aí, esprega de novo, deixou o banheiro um brinco. Eu acho que ela nunca lavou da nossa casa como ela lavou da igreja aquele dia. E glória a Deus por isso. Não importa onde, oportunidade tem, aproveita. Por quê? Porque muitos não sabem o perigo de estar na janela.
Como eu disse, no natural para o mundo, estar na janela é levar vantagem. Para nós, é correr risco. Para mim, para você, para todos nós, é correr risco. E aí estavam, reunidos, a igreja. E ele onde? Na janela. Aí a Bíblia diz que ele caiu, morreu. Só que isso daqui, eu até anotei aqui, e eu preciso falar para vocês. Quem senta na janela, logo, eu já expliquei os motivos, porque senta. Mas, logo senta, porque as coisas lá fora chamam a atenção. Só que quem está em cima da janela, isso representa também em cima do muro, dificilmente vai cair para dentro. Infelizmente, dificilmente vai cair para dentro. E a Bíblia fala algumas coisas desse jovem, que eu quero ler com você de novo no versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico sentado numa janela, o que aconteceu? Caiu. Segura aí, caiu. Primeira coisa de quem está sentado na janela: cair. Aí caiu do terceiro andar, tomado do quê? De um sono. Quem não se envolve, fica sentado na janela, a tendência é ser tomado por um sono profundo. Não tem jeito. E aí diz que ele foi tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso. Está ouvindo, mas não está. Deu para entender? Está ouvindo, mas não. E aí vem a pior parte. Foi levantado morto. Morreu. É duro. Cai, dorme ou morre. Aquele que insiste em permanecer sentado na janela ou em cima do muro. Que isso não venha acontecer com nenhum de nós aqui. E é o que eu disse, falta de oportunidade não é, isso eu te garanto. Porque se há muitos anos lá atrás aconteceu comigo, eu imagino hoje, depois do que Deus tem feito na vida desse grande homem de Deus, hein? Dessa grande mulher de Deus, a pastora. Se antes, naquela época, já tinha as oportunidades, eu imagino como não é o negócio aqui hoje. Mas são escolhas. Muitos talvez olhem uma reunião como essa da Bíblia, pastor, nos dias de hoje, e chamam de panelinha. Não dá, o pastor tem a panela dele lá. Aí, porque é os irmãos do louvor, é as irmãs que dançam, você viu lá os jovens sempre os mesmos. Você não percebeu que são sempre os mesmos porque os outros estão ausentes? Eu acredito que a igreja não falhou aqui. Oportunidade esse jovem teve de se aproximar. Aí talvez você está aqui hoje, você diga: mas pastor, eu estou desse jeito, e às vezes até lá da minha igreja, tá? Que Deus está falando conosco, inclusive comigo. Pastor, mas eu estou aqui hoje, eu caí. Pastor, eu já estava no sono profundo. Agora hoje, pastor, a minha situação é situação de morte. Eu me sinto morto, e aí acaba, aí não tem jeito. Não tem jeito. Olha o que diz aqui, o versículo de número 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. 11. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente, até a alvorada. E assim partiu. 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Você pode dar um glória a Deus aí? Aí, talvez você pense: então tá bom, né? Caiu, dormiu,
morreu. Foi lá, ó. Paulo foi lá. Pastor vai lá. Conheço ele. Pastor Diego, vai lá. Também vou. Só que eu não sei se você percebeu. Por causa de alguém que tinha a oportunidade de estar no meio, de estar envolvido, parou o discurso e atrapalhou o partir do pão. Como que é o negócio? Parou o discurso, parou a pregação. Você vê, as coisas de Deus, entre aspas, ficaram meio que de lado, para socorrer aquele que tinha caído. Ai, pastor, mas o Senhor não conhece sobre as 99? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que se nós formos inteligentes ao ponto de entender a obra, o plano, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós, através das nossas atitudes, nós vamos nos reunir, nós vamos nos apresentar e somar para a continuidade da obra, não para paralisar ela. Diga a glória a Deus. Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Amém.